e você pode perder justamente a oportunidade de fazer o reparo por não ter se atentado, né, em um desses elementos. O quarto elemento é o valor de mercado do aparelho. Então você também tem que saber qual é o valor de mercado desse aparelho. Imagina, um aparelho custa 5 mil, você cobra 3 mil, 4 mil pelo reparo. Ou o aparelho custa 300 reais, você vai cobrar 700 reais o reparo. Você tem que entender aí, né, que isso é um bem volúvel. O cliente pode optar por comprar outro. E você pode perder justamente a oportunidade de fazer o reparo por não ter se atentado, né, em um desses elementos, para cruzar essas 6 informações, e um desses 6 elementos é o valor do equipamento do mercado. Qual o valor daquele aparelho de mercado hoje para aquele cliente? Então, quanto que custa? Qual o custo daquele aparelho hoje de mercado lá? Ah, não tem mais novo, só tem usado. Então, mas qual o valor, né? Então, você vai cobrar acima do valor do que um aparelho desse novo funcionando para o cliente? Então, é importante, né, nós, sim, entendemos aí o valor desse aparelho para o cliente, né? E o quinto aí, não é o valor mínimo da sua mão de obra. Temos que saber o valor mínimo. Quanto que eu devo cobrar, né? Eu tenho, o mínimo justamente, eu já calculo a minha hora, eu já calculo a complexidade, eu já calculo o valor médio do aparelho, mas eu tenho ali, o valor mínimo da minha mão de obra é 100 reais, é 80 reais a hora ali. Fora isso, você vai agregando mais informação acerca dessa composição desse orçamento. E o importante também, não é o sexto passo para compor esse orçamento, não é, que é o preço médio praticado aí pela concorrência. Por que esse preço médio praticado pela concorrência? Por que eu tenho que saber isso? Imagina que você está aí numa região que tem, sei lá, 50, 100 lojas, né? E todas as lojas ele praticam um preço médio ali, de R$1.000 um reparo. Vamos supor aí um iPhone 13, né, para trocar um dock de carga de um iPhone 13. Então eles calculam a média aí para lojista, né, R$1.000. Vamos dizer aí que para cliente final, na faixa de R$1.400, R$1.500. Aí você, não é, tá totalmente fora da órbita do negócio, cobra R$3.000. Um aparelho custa R$4.500, aí você vai cobrar aí R$3.000. É basicamente o dobro do que todos os seus concorrentes estão cobrando. Mas eu sou o melhor, eu sou o bonzão, né? O que vai te fazer diferença de você trocar um dock de carga para os demais ali que você vai cobrar o dobro do preço? Então a gente também tem que sim, né? E eu sei que é meio polêmico, né, essa questão do preço médio, você também se basear pelo preço da concorrência, mas na composição de preço você tem sim, né, o preço externo, né, o ambiente externo e o ambiente interno, que é dentro da sua loja, que é justamente a precificação do seu tempo, da sua mão de obra, do nível de reparo, né, e do ambiente externo, que é a concorrência. Você tem que fazer também, né, com que o seu preço seja justo. Pode ser que ele seja um pouco maior do que o dos outros, por conta da qualidade, não é, por conta da sua localização, por conta do seu atendimento, por conta da sua garantia, que seja, não é? Mas eu sempre falei com vocês, não é sobre você, é sobre a perspectiva do cliente, né? O que o cliente enxerga em você, e nunca é o você, não é propriamente dito. O cliente não quer saber se você tem uma máquina de 50 mil reais lá, se vai fazer ou não vai, não é? Ele não entende desses procedimentos, dos processos internamente da manutenção. Você sim entende, né? E é importante que você fique também dentro do preço praticado pela concorrência, pode ser que seja mais, pode ser. E por que tem que estar, né? Às vezes você está cobrando um preço muito baixo do mercado, muito abaixo do mercado, e você está deixando dinheiro na mesa. Às vezes você está cobrando muito alto o orçamento, fora da realidade da tua região, por isso que faz com que você não feche o orçamento também. Mas eles não têm esse procedimento. Cara, mas se ele consegue executar o reparo, você também tem que verificar internamente, não é? Se você pode mexer nesse preço. Você pode equiparar um pouco, chegar próximo a esse preço. Aí você vai ter que fazer o quê? Mexer dentro da sua estrutura da sua empresa, na parte financeira, na parte administrativa. Por quê? Diminui custo, alguns custos você vai ter que reduzir, não é? Ou seja,
diminuir o tempo no reparo, às vezes você precificou com um tempo muito grande para fazer um reparo desse, está fazendo errado, né? Esse reparo está compondo esse reparo erradamente. Então, ó, vou voltar aqui nos seis elementos para se compor o reparo, né? Primeiro, é o custo da peça e do insumo, como já havia falado para vocês, né? Importante precificar o preço do custo da peça e dos insumos, porque o insumo vai gastar para fazer, e a peça também vai, que seja um circuito integrado, que seja um dock de carga, que seja um flex do power, né? Então vai gastar um conector que seja de carga, né? Vai gastar peça. Então você tem o custo da peça envolvido aí, então tomar muito cuidado. Eu vejo diversos caras dando já orçamento, vou cobrar aqui R$600 no dock de carga de um iPhone 11 Pro Max, e não precifica o dock de carga original, na faixa de R$250, de R$200 a R$250 um dock de carga já montado com seu circuito de carga já integrado original. E o cara não precifica isso, então o cara não coloca lá no orçamento dele. E é importantíssimo, né? Você realmente fazer o orçamento para você não ter nenhum imprevisto. Escuta do cliente, o que esse cliente tem a dizer da falha, é importantíssimo esse processo do cliente, de você buscar o máximo de informação desse cliente para que você consiga fazer um orçamento conciso, com segurança, né? Então, custo da peça e insumos, complexidade do reparo, aí você tem os níveis de reparo, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Aqui a gente falei com vocês, aqui a gente classifica com 4 níveis, né? Nível que é só periférico, nível que é reparos ali de microsoldagem simples, nível de reparo que vai exigir rebaling, né, é outro, e nível de data recovery, que é o quarto nível aí dentro da nossa empresa. Então a gente classifica aí essa complexidade do reparo aí em níveis, tá? Então aqui eu faço isso. Então tem aí níveis, eu tenho uma tabela de nível, a gente sabe qual o nível daquele reparo ali, que é falha de inicialização, né, e tudo a gente classifica aí pelas marcas também, não é? Tipo de falha, a gente consegue classificar com essa complexidade do reparo. Né? Terceiro aí é o tempo que a gente vai ficar reparando esse aparelho. Você vai gastar o quê? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Porque a gente tem que precificar através do nosso tempo. Aí nós temos que ter uma média de tempo, o valor da nossa hora trabalhada para poder aplicar no reparo. Por quê? Pode ser que a gente passe, vamos supor que você... Uma conta simples aqui, né? A gente fala do tempo de reparo. Vamos supor que você gaste 1 hora, né? Em 1 hora você fature aí R$250 em 1 hora trabalhada. Então, R$250. Se você ficar 3 horas no aparelho, quanto você teria que cobrar esse aparelho? R$750. Não é isso aí que você teria que cobrar do cliente, R$750. E se você não conseguir executar o reparo, não fez R$750, perdeu seu tempo, perdeu o cliente ficou frustrado, foi embora, você amargou o quê? Um prejuízo. Então é importantíssimo, né? Até para saber se você vai continuar no reparo ou não, né? Você tem que ter o seu tempo de reparo, né? E o outro é o valor de mercado do aparelho. Também tem que se basear, porque é justo. Você não vai cobrar um aparelho que custa R$300, você vai cobrar R$700 do cliente. O cliente não vai fechar o orçamento com você. Por isso que você vai encontrar essa dificuldade em fazer esse orçamento. Às vezes esse aparelho não é nem rentável para o que ele queira reparar lá, o seu tempo. Então, vai depender muito se o cliente vai querer pagar ou não. Se ele não enxergar em você um valor, se aquele aparelho tem um valor para ele, não preço, então, se for preço, ele não vai querer pagar. Então, isso é uma diferença muito grande aí, beleza? Então, valor de mercado do aparelho. O quinto é o valor mínimo da sua mão de obra. Tem que ter um valor mínimo. Quando você vai entrar no aparelho, é igual um taxímetro lá, Ele já fica lá no valor mínimo da corrida. Já fica lá a bandeira 2 lá, o taxímetro já começa, sei lá, em R$20, R$30. Então você tem que ter aí o seu valor mínimo de mão de obra, até para você saber. Quando você já sabe o valor da hora sua trabalhada, você já sabe o valor mínimo que você vai ter, porque você também tem um custo mensal aí, e os custos fixos, custos variáveis, você tem diversas outras informações aí. E o sexto, tão importante, que é o preço médio praticado pela concorrência. Você tem que saber o valor que o seu concorrente está cobrando, para você não ficar muito fora da casinha, cara. Acontece muito. Você tem ali 50, 60 concorrentes. A média de reparo desses concorrentes, a média de reparo desses concorrentes de um reparo, sei lá, R$1.000. Você está cobrando R$2.500, o mesmo reparo que a maioria dos seus concorrentes fazem, e vai ter gente que vai fazer igual você. É a realidade. Não existe esse negócio, porque igual a mim ninguém faz. Mentira. Faz sim,
porque é serviço que exige habilidade manual, não é? Então vai ter gente que vai ter essa habilidade, vai ser tão bom quanto você, não menosprezar o seu concorrente, não é? Então a gente tem que saber por aí também, não menosprezar o próximo, a gente tem que melhorar para a gente, e a gente também tem que entender que tem gente tão boa quanto a gente também. Então, tem um preço médio, não é? Lógico, eu não vou fazer a minha precificação em cima do preço médio da concorrência, mas pelo menos está dentro da realidade, está um preço justo, eu vou saber negociar. Às vezes, seu preço está até abaixo, está metade do preço que o concorrente está cobrando, os concorrentes estão cobrando. Aí você está fazendo o quê? Está deixando dinheiro na mesa. Pô, se o cara está cobrando 1.000 e eu estou cobrando 500, e eu sei executar o reparo, eu estou perdendo dinheiro. Estou perdendo dinheiro, mas o meu preço é esse, porque eu não quero ganhar lucro, eu não quero lucrar. Então você também tem que conhecer, porque é o mercado. Então você vai ter o quê? Para compor preço, você vai precisar no mínimo desses 6 elementos para fazer a sua precificação. Não é? Você precisa se basear também, não é? É um elemento para você tirar uma média do preço que os concorrentes estão cobrando.